Olá, irmãos, feliz sábado a todos, que alegria, que privilégio ter a honra de estar com vocês, pelo menos aqui nesse ambiente virtual. Eu estou aqui na minha casa, eu estou aqui no meu habitat e tenho uma alegria de falar para você aí na sua casa. E eu queria agradecer aqui o convite, obrigado, viu, pastor Jefferson, por esta honra de estar novamente aqui com esta comunidade cristã, com estes irmãos. Espero que Deus nos abençoe nesta manhã, que o Senhor coloque colírio em nossos olhos, discernimento em nossa mente, a fim de que a gente compreenda com profundidade a palavra do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Mas antes de a gente abrir a Bíblia, eu quero convidar, por gentileza, você fechar os olhos, porque nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã estamos aqui conectados não apenas uns com os outros, mas nós estamos conectados com o céu. E por isso, através do Teu Espírito, nós imploramos um download das Tuas bênçãos e já fazemos automaticamente um upload do nosso coração. Que o Senhor fale aquilo que a gente precisa ouvir. Nós oramos com muita fé, na certeza que seremos ouvidos, não porque nós merecemos, mas porque nós vamos concluir esta prece e ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos para a Bíblia, livro sagrado. Eu quero ter o privilégio de compartilhar com vocês o que Papai do Céu colocou no meu coração. O livro de Daniel, para mim, gente, ele é um livro fantástico. O livro de Daniel, ele não é, assim, essencialmente um compêndio histórico. Aqui não é apenas um documento de datas, de fatos. O livro de Daniel é um livro fabuloso. E no contexto atual, no contexto contemporâneo, no momento em que nós estamos vivendo, a gente precisa compreender o que Papai do Céu colocou ali no livro de Daniel. Até porque o livro de Daniel ele é mais atual do que o jornal de amanhã. O livro de Daniel é um livro fabuloso. Muitas pessoas, inclusive importantes, elas já voltaram os olhos, a mente para o livro de Daniel. Por exemplo, eu não sei se você sabia, mas Cristóvão Colombo, descobridor das Américas, ele era um homem estudioso, voltado inclusive para o livro de Daniel. Ele estudava o livro de Daniel. Ele tinha curiosidades em relação ao livro de Daniel. Isaac Newton, pai da física moderna, ele ficou tão impressionado com o livro de Daniel que ele chegou a escrever um livro sobre Daniel e Apocalipse. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, ele falou o seguinte: o primeiro livro que deveria ser traduzido para o alemão deveria ter sido o livro de Daniel. Ellen White, todos nós conhecemos, uma grande educadora cristã, ela disse o seguinte: quando os crentes entenderem o livro de Daniel e Apocalipse, eles vão ter uma experiência religiosa completamente diferente. E se vocês analisarem o que está escrito em Mateus capítulo 24, verso 15, não precisa procurar, a Bíblia nos mostra Jesus indicando o livro de Daniel. Então, eu já falei para vocês, eu tenho um carinho muito grande aqui pelo livro de Daniel. Eu aconselho você a ler o livro de Daniel. Eu tenho vários sermões sobre o livro de Daniel. O capítulo 2 eu tenho alguns, porque de fato me impressiona, de fato toca no meu coração. E por isso eu queria te convidar a retroceder um pouco aí, décadas, séculos, milênios, e eu queria te levar junto comigo para uma cidade chamada Babilônia, tá bom? Vamos para a Babilônia e eu quero te convidar a ir comigo a um palácio e nós vamos entrar e nos aproximar de um grande rei, tá bom? Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, ó: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos que o deixaram perturbado e sem dormir. Seguinte, eu não quero hoje, nessa manhã de sábado, trabalhar com vocês a parte profética do livro de Daniel. E nem tampouco a parte histórica. Apesar de que nós vamos explorar um pouco a parte histórica. Mas eu não queria trabalhar aqui a parte profética. Até porque se você quiser entender o que diz a profecia do livro de Daniel, eu vou dar uma dica para você. É simples. Basta você ler o primeiro versículo de cada capítulo. Se você fizer isto, você vai entender qual a mensagem central
do livro de Daniel. Você não precisa entender Daniel 2, o que é que significa todos os metais, Daniel 7, o significado de todos os animais, Daniel 8. Não. Basta você ler o primeiro versículo de cada capítulo e aí tu vai ter o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão, da mensagem de Deus contida no livro de Daniel. Você quer ver uma coisa? Vamos rapidamente aqui. Daniel 1, experimenta comigo aqui absorver o cerne do livro de Daniel através dos primeiros versículos de cada capítulo. Vamos lá, rapidinho. Daniel 1, verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim. Jeoaquim, diz a Bíblia, era rei de Judá, tá bom? Verso 2. Capítulo 2, verso 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Presta atenção, no capítulo 1 fala, primeiro verso, de Jeoaquim. No capítulo 2, primeiro verso, Nabucodonosor. Vamos capítulo 3, primeiro verso. O rei Nabucodonosor. Está falando de Nabucodonosor. Capítulo 14, primeiro verso. Capítulo 4, desculpa. O rei Nabucodonosor. Presta atenção. Capítulo 5, vamos para o primeiro verso. O rei Belsazar. Percebe que cada primeiro verso fala o nome de um rei. Capítulo 6, verso 1, Dario. Capítulo 7, verso 1, no primeiro ano de Belsazar. Capítulo 8, verso 1, no terceiro ano do reinado de Belsazar. Capítulo 9, no primeiro ano do reinado de Dario. Capítulo 10, no terceiro ano de Ciro. Capítulo 11, mais no primeiro ano de Dario. E último capítulo 12, nesse tempo se levantará Miguel. Eu não sei se você observou, em cada primeiro verso dos capítulos de Daniel, fala de um rei. Amigo, começa com Jeoaquim, depois reis pagãos e termina com Miguel. O que é que eu aprendo? O que é que Deus queria me falar no livro de Daniel? É simples. Começou com o povo de Deus, os pagãos assumiram o controle, mas vai terminar com Miguel. Ele vai se levantar e vai estabelecer o seu reino para sempre. Amém? Percebeu? Louvado seja o nome de Deus. Então, vamos agora meditar um pouquinho em alguns detalhes do capítulo 2, mas não vou frisar a parte profética, tá bom? Daniel 2 diz que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Eu não sei se você sabia, mas naquela época, quando um rei ele tinha um sonho, significava dizer que os deuses eles estavam se comunicando com aquele rei. E se por acaso o rei ele não lembrasse do sonho, significava dizer que os deuses estavam chateados com aquele rei. E no caso de Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele teve um sonho, ele ficou perturbado, diz aqui a Bíblia, ele não conseguia dormir. E verso 2 diz a Bíblia, ele mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros, caldeus. Ele queria, de acordo com a palavra, a revelação do sonho. Naquela época, os magos, eles eram praticamente obrigatórios na corte. Tem pelo menos no Antigo Testamento 11 referências falando dos magos. Eles eram indivíduos que trabalhavam com quiromancia, eles liam as mãos das pessoas. Eles trabalhavam com cartomancia, eles jogavam cartas. Os magos, para vocês terem uma noção, eles colocavam óleo na água, eles percebiam o fluido que se formava na água e eles olhavam, examinavam e previam e revelavam o futuro das pessoas. Os magos naquela época, olha só, eles cortavam uma vaca ao meio, eles olhavam para o fígado da vaca e eles previam o futuro, eles revelavam os mistérios. Por isso que o rei Nabucodonosor, a Bíblia diz, quando ele teve um sonho, ele mandou chamar os magos. A Bíblia diz que ele mandou chamar os astrólogos. A Bíblia diz que ele mandou chamar também os médiuns. Interessante que os médiuns, eles trabalhavam com premonição, tipo uma advertência antecipada daquilo que de fato vai acontecer. Os médiuns trabalhavam com telepatia, que é a comunicação à distância entre duas mentes. Os médiuns trabalhavam com necromancia, ou seja, eles consultavam os mortos. Então, o rei Nabucodonosor, ele queria saber de qualquer forma o sonho e também a sua interpretação. E a Bíblia diz que ele mandou chamar os caldeus, que eram os eruditos, os PhDs de Babilônia. A palavra de Deus diz que todos foram, ninguém conseguiu revelar o sonho para o rei. O rei não lembrava do sonho, ninguém conseguiu revelar a interpretação. A Bíblia diz que o rei ficou tão chateado que ele praticamente lançou um decreto. Ele falou o seguinte, se vocês não falarem para mim o sonho e a sua respectiva interpretação, eu vou mandar matar todos vocês. E naquela época, quando o rei mandava matar as pessoas, entrava no pacote todos os seus familiares.
A Bíblia diz que essa notícia, esse decreto, essa situação ruim, ela chegou aos ouvidos do profeta Daniel. Daniel foi ao encontro do rei, pediu um tempo, e a Bíblia diz aqui, olha que interessante, verso 17. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus. Gente, eu queria meditar com vocês agora sobre a reação de Daniel. A Bíblia diz que diante de uma notícia ruim, diante de uma circunstância ruim, a primeira coisa que Daniel fez foi orar. A oração de Daniel foi a primeira atitude e não a última opção. A Bíblia diz que Daniel orou, e eu queria destacar aqui o livro de Daniel, nessa manhã de sábado, como sendo um livro de oração. Você pode observar no livro de Daniel, ele ora para revelar sonhos, ele ora porque ele não entende a profecia, ele ora no capítulo 9 pedindo perdão a Deus, no capítulo 10 ele ora, ele jejua. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel tinha um hábito praticamente de orar 3 vezes ao dia. Então, queridos, eu aprendo uma grande lição. Diante de uma notícia ruim, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar, porque chorar não resolve a situação. Desesperar-se não resolve a situação. Agora, orar resolve. Orar faz o mar se abrir. Orar faz a boca dos leões se fecharem. Orar derruba muralhas. Gente, a oração, ela toca no coração de Deus. A oração, ela me mostra que eu não estou no controle da situação, mas a oração me leva para perto daquele que está no controle de todas as coisas. Amém por isso? Gente, eu aprendo no livro de Daniel que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, existem crises que nós só vamos encontrar a solução através da oração. Talvez eu estou falando para você nessa manhã que tem algum problema financeiro, que tem algum problema familiar, que tem algum problema com os filhos, tem algum problema na saúde. Eu vou dizer uma coisa, existem detalhes na nossa vida que a solução nós vamos encontrar através da oração. Da mesma forma que aqueles homens, eles procuraram todas as possibilidades e não encontraram, e Daniel recorreu à oração e encontrou, é possível que o que você está tentando solucionar há décadas, há um bom tempo, você vai encontrar através da oração em nome de Jesus. Amém? Interessante que quando eu oro, pelo menos é o que eu percebo aqui no livro de Daniel, eu consigo tocar o céu. O poder da oração não está na pessoa que ora, mas o poder da oração está na pessoa que ouve. Então, não importa quem é você, não importa se você tem créditos diante de Deus, a oração não depende de você, a oração ela depende de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, Daniel orou e Deus o respondeu. Então assim, não existe oração não respondida. Deus, ele atende todas as orações. Você que está me assistindo agora nessa manhã, presta atenção, você tem orado a Deus, parece que Deus está em silêncio, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele está trabalhando. Da mesma forma que o teu coração, ele está em silêncio, mas ele está trabalhando, Deus está em silêncio e ele está trabalhando. Não existe, gente, oração que não é respondida. Agora, o que existe é vontade não correspondida. Você compreendeu? Deus, ele nos atende do jeito dele e no momento dele. A Bíblia diz que Deus atendeu o profeta Daniel, Deus revelou para Daniel o sonho. Verso 31, a Bíblia diz que Daniel se aproximou do rei e falou: o Senhor, rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. Diz o verso 31 do capítulo 2, né? A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. E o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Eu já preguei várias vezes sobre o livro de Daniel.
Já falei para vocês, e o capítulo 2, ele tem muitas lições para nós. Claro que tem lições proféticas, mas eu também vejo aqui, em primeiro lugar, a Bíblia está me dizendo que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Você sabe que a cabeça de ouro representa a Babilônia. Babilônia achava que nunca ia passar, mas Babilônia passou. Você sabe que os peitos, os braços que eram de prata, representam o império medo-persa. Eles pensavam que não passariam, mas eles passaram. Você sabe que os quadris de bronze representam a Grécia, né? Mas também passou. As pernas representam de ferro Roma, também passou. Gente, sabe o que eu aprendo aqui no livro de Daniel, capítulo 2? A Bíblia está me dizendo que tudo nessa vida é passageiro. Babilônia, que era cabeça de ouro, achava que por ser rica, poderosa, Babilônia nunca ia passar. Mas, gente, Babilônia passou. E eu vou te dizer mais. Babilônia, para mim, hoje, representa a riqueza. Ah, irmãos, eu vejo muita gente focada, assim, ó, com todas as forças possíveis na riqueza. Mas eu quero dizer que a riqueza passa. Existem pessoas que colocam a riqueza, o dinheiro, o real, o dólar como prioridade. Mas, amigo, isso é passageiro. Existem pessoas que deixam a palavra de Deus, existem pessoas que sacrificam a palavra de Deus por causa do dinheiro. Mas, amigo, isso é passageiro. Tem gente que transgride o sábado para ganhar mais dinheiro. Amigo, a lei do Senhor, ela é eterna. Aí tem gente que transgride para poder ter mais recurso. Tem gente que sacrifica a família em busca de mais dinheiro, trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite, os filhos estão crescendo, não tem como deveriam ter a influência paterna, a influência materna. Tem gente que está se matando, tem gente que está virando por causa do dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, o dinheiro é uma bênção, nós sabemos disso, mas o real, o dólar, o euro, o franco suíço, a libra esterlina, a coroa norueguesa, qualquer moeda que você pensar, vai comprar uma casa, mas não vai comprar uma família. Vai comprar o sono, mas vai comprar uma cama, né? Mas não vai comprar o sono. Vai comprar o sexo, por exemplo, mas não vai comprar o amor. Vai comprar remédio, mas não vai comprar saúde. Vai comprar segurança, mas não vai comprar paz. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui nessa manhã. Nos últimos dias de vida de uma pessoa, não vai importar se a pessoa, por exemplo, tinha dinheiro, se tinha conta nos bancos brasileiros, nos bancos internacionais, se tinha dólar, se tinha real, seja lá o que ela tinha. Não vai importar se ela morava numa casa alugada, se ela numa casa própria, se ela tinha seguidores no Instagram, ou se ela não tinha seguidores, se ela viajava, se ela não viajava, se ela morava nos Estados Unidos, se ela não morava, se ela morava no Brasil. Gente, isso não vai importar. O que vai importar nos últimos dias da vida de uma pessoa são duas coisas. Primeiro, se ela estava bem com a sua família e se ela estava em paz com Deus. Então, eu quero te dizer nessa manhã que a riqueza, ela é passageira. Eu te digo mais, os medos persas, eles eram conhecidos pela beleza física, pela força, pelos músculos. E eles acharam que jamais passariam, mas eles passaram. Eu vejo hoje gente que foca demais na beleza exterior, e eu não tenho problema nenhum com a beleza exterior, de maneira nenhuma, mas para muitos adolescentes a balança não está medindo apenas o peso, está medindo a autoestima. Tem gente hoje que faz do espelho um confidente. Eu não vejo nenhum problema a gente investir na nossa beleza exterior. Mas vocês já pararam para pensar como o mercado de trabalho hoje está investindo assim em cifras bilionárias? Por exemplo, hoje, se uma mulher, nada contra, tá bom? Mas
Eu vou utilizar o sexo feminino. Se uma mulher hoje ela quiser ficar bonita, ela pode gastar dinheiro com academia, silicone, drenagem linfática, hipomodelagem, limpeza de pele, esfoliação, manicure, pedicure, sobrancelhas, tem até design de sobrancelhas. Ela pode gastar dinheiro com tintura, escova progressiva, escova permanente, lipoaspiração, hidratação profunda. Ela pode gastar dinheiro com peelings, bronzeamento artificial, botox. Pode fazer plástica no queixo, pode fazer plástica no nariz, pode fazer preenchimento nos lábios, maquiagem, tintura, tem tanta opção. Agora, eu não vejo nenhum problema um irmão passar, por exemplo, ou uma irmã, né, 2 horas no salão de beleza. O que eu vejo o problema é ter tempo para o salão de beleza, mas não ter tempo para investir na beleza interior. Então assim, gente, eu queria desafiá-los. Gente, eu sei que a beleza é uma maravilha, mas a gente tem que investir naquilo que permanece para sempre. Porque eu aprendi uma frase: maquiagem sai com água, cabelo preto fica branco, rostinho bonito envelhece, mas o caráter permanece. Amém, gente? A gente precisa investir mais na nossa beleza interior, até porque a Bíblia diz o seguinte: Jesus é o caminho e não a passarela. Você entendeu? Uma outra coisa que me chama a atenção é que a Grécia era conhecida pela cultura, pelo conhecimento. Tem gente hoje que quer colocar o conhecimento humano acima do conhecimento de Deus. Tem gente que agora começa a questionar. Amigo, tudo isso é passageiro. Roma é a junção de tudo: a riqueza da Babilônia, a força dos medos persas, a beleza, né? A cultura dos gregos. Roma era o poder. Amigo, poder também passa. Então assim, Daniel 2, a Bíblia está me dizendo, em primeiro lugar, que tudo nessa vida é passageiro. Segundo lugar, em Daniel capítulo 2, eu aprendo que esse mundo vai de mal a pior. Se você olhar, por exemplo, aqui na palavra de Deus, 2 Timóteo 3, verso 1, a Bíblia diz assim, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos, pode completar aí, tempos, isso mesmo, tempos difíceis. E eu vou falar uma coisa para vocês. Desde janeiro de 2020, eu estou percebendo um acúmulo de sinais da volta de Jesus. Eu já vejo o pessoal lá fora, que o pessoal fica já todo assim alarmado, né? Gente falando, esse ano é um ano apocalíptico. Mas, amigo, cá para nós, esse ano de 2020, alguém apertou o pé no acelerador dos sinais. Por exemplo, janeiro, todo mundo aqui sabe que a Austrália enfrentou a pior temporada de incêndio da sua história. O mês de janeiro de 2020 já começou a Austrália pegando fogo. Daqui a pouco a gente vê um ataque, uma praticamente guerra, né, entre os Estados Unidos e entre o Irã. Você lembra disso? Depois, a Bíblia fala que teriam terremotos em vários lugares. E eu vejo em 2020 terremotos em vários lugares. Em 2020 já teve terremoto em Porto Rico, já teve terremoto no Caribe. Em 2020 já teve terremoto na Turquia, já teve terremoto no México. É impressionante. Sem falar, por exemplo, que aqui no Brasil, Minas Gerais, acredito que vocês acompanharam, nós tivemos chuva forte, matando dezenas de pessoas. Daqui a pouco a gente percebe o amor esfriando. Eu vi uma notícia que veio aí dos Estados Unidos, um soldado americano branco matou um rapaz negro e todo mundo falou de racismo, falta de amor. Logo depois eu estou vendo o mundo todo falando de coronavírus, milhões de pessoas infectadas. Aí logo depois dessa onda de coronavírus, aí agora todo mundo fala de uma praga de gafanhotos que está vindo da Argentina. E daqui a pouco o tempo passa, aí a gente vê aqui no Brasil um ciclone bomba atingindo o sul do país, principalmente Santa Catarina, principalmente o Paraná. Casas foram destruídas. Aí agora, recentemente, do nada a gente vê uma grande explosão que atinge a área portuária de Beirute, ali no Líbano. Centenas de pessoas morreram, milhares de pessoas estão feridas. Então, eu quero te dizer uma coisa. O mundo está indo de mal a pior. E o último detalhe que eu aprendo em Daniel capítulo 2 é que, semelhante às dores do parto, esse mundo está gemendo. Mas logo, logo, da mesma forma que a mulher sente as dores, as contrações,
e depois o filho nasce, logo logo aquele que há de vir virá e não tardará. Amém por isso, gente? Então assim, eu acredito que Jesus voltará para dar um ponto final nas tragédias desse mundo. Ele vem com todo o poder e glória. E eu queria fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você está preparado para a volta de Jesus? Certa vez perguntaram para John Wesley, amigo, é um grande reavalista metodista, né? Amigo, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Sabe qual foi a resposta dele? Eu queria estar fazendo o que eu faço todos os dias. Eu queria estar preparado para a volta de Jesus. Minha pergunta para você nessa manhã, você está preparado para a volta de Jesus? Você sabia que Jesus voltará de maneira repentina? Você sabia que ele vai voltar de maneira gloriosa, de maneira vitoriosa, de maneira imprevisível? Ele virá de maneira inesperada. Você sabia que a volta de Jesus será precedida por sinais? Eles estão acontecendo. E você sabia que nós precisamos estar vigilantes? Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia da volta de Jesus e a gente também não sabe o dia que nós morreremos. Por isso a gente precisa estar preparado hoje. A Bíblia diz que Jesus prometeu vir a primeira vez e ele veio. Jesus prometeu morrer e ele morreu. Jesus prometeu ressuscitar e ele ressuscitou. E se ele prometeu que vai voltar, eu te digo uma coisa, irmão, ele voltará. Ele voltará em nome do Senhor. Amém? A Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras, 3.566.480 letras. Quando junta tudo isso, a Bíblia fala mais de 2.500 vezes que Jesus vai voltar. A minha questão hoje não é se ele vai voltar, porque ele vai. A minha questão hoje é se você está preparado. 1 Tessalonicenses 5, verso 2, a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Gente, nós mal vamos estar preparados. De repente, entendeu? Então a gente precisa estar focado na preparação. A gente não pode estar meio preparado. A gente tem que estar preparado. Lucas 12, verso 40, a Bíblia diz que o Filho do Homem virá no momento, na hora em que não penseis. Então assim, no momento em que a gente menos estiver pensando, Jesus voltará com todo o poder e glória. Então assim, deixa eu dizer uma coisa. Se você morrer hoje, Jesus voltou para você. Se você morrer amanhã, Jesus voltou para você. Então, amigo, você precisa estar preparado hoje. E eu queria te dizer uma frase para você gravar. Os discípulos do passado, eles viram Jesus subir. E nós veremos Jesus descer. Amém? Ele virá com todo o poder e glória. Ele vem me buscar. Ele vem te buscar. Nós vamos para o céu. Então, o que Papai do Céu pediu para eu falar para você, entrega tudo que você tem a Deus. Entrega a tua vida a Deus. Vive de fato com os pés na terra e os olhos no céu. Porque quando Jesus voltar com todo o poder e glória, ele vai chamar o teu nome, ele vai chamar o nome da tua família e eu e você viveremos com Jesus pelos séculos dos séculos. Amém? Desejo a você falar para Jesus hoje, nessa manhã, Jesus, toma o meu coração, pois é tua propriedade. Toma a minha família, porque eu quero estar pronto quando o Senhor voltar com todo o poder e glória. Levante sua mão em nome de Jesus. Levante sua mão. Amém. Parabéns. Deus te abençoe. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, muito obrigado pela tua mensagem nessa manhã. Que o Senhor anote o nome de cada pessoa que está nos ouvindo. Que o Senhor escreva no livro da vida com letras de ouro para que jamais se apague. Que o Senhor salve a nossa família. Que o Senhor salve os nossos, a nossa casa. Que o Senhor tenha misericórdia. E quando o Senhor voltar com todo o poder e glória, todos nós aqui tenhamos o privilégio da salvação. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém. Não é fruto da imaginação, um daqueles contos irreais
atravessar as nuvens, se desfazer das luzes, andar no mundo escuro, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra o recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, no abismo me encontrou, o meu destino ele mudou. Não usou palavras e poder, mas com sangue a história escreveu. Só por esse gesto de amor, a nossa dor não é ponto final. A morte foi vencida, a culpa esquecida, seus braços estendidos pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, no abismo me encontrou, o meu destino ele mudou. Voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, no abismo me encontrou, o meu destino ele mudou. Não é fruto da imaginação, daqueles contos e